Boa tarde a todos. Vocês estão bem? Calorzinho, né? Sentindo um pouquinho de calor físico. Espero que o espiritual também, né? Porque essa casa se preparou para esse evento, tanto no plano físico quanto espiritual, com muito cuidado, muito zelo, né? Quero me apresentar. Eu sou o Eduardo, sou do voluntário aqui do Apoio Fraterno. E a gente começa pelos agradecimentos sempre, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, por estarmos juntos aqui nessa tarde, né? Agradecer a Jesus pelo caminho, né, que nos orienta sempre. Vamos agradecer também a essa Casa Espírita que nos sediou desde o início aqui, há 2 anos, né? Ao presidente Eduardo também, presidente aqui, e o nosso coordenador, Fernando, né, que organizou, preparou todo esse evento aqui com muito cuidado também. Todo o mérito aqui para o Fernando, que fez toda essa organização para a gente estar aqui junto. Agradecemos também a presença da AMEC, né, dos voluntários aqui da casa também, do Carbar, né, que estão sempre nos ajudando e nos apoiando aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características da dependência química. Como o Fernando falou, né, a gente faz parte de um grupo de autoajuda que agora a gente vai ter uma nova formação online, né? E a gente espera que muitos aqui sejam chamados, né? Como se aqui pudesse ter uma nova estrada de Damasco, né? Um chamado aqui, uma luz bem forte. Não precisa ficar cego, né? Mas que vocês sejam tocados para participar desse trabalho também na casa de vocês ou aqui nessa casa também, porque as vítimas da dependência química são muitas. São muitas famílias, são muitas pessoas que procuram a casa espírita e a gente tem, então, esse grupo direcionado de uma forma diferente que as casas já fazem, né? No acompanhamento e tratamento da dependência química. Então, nessa ideia de trazer o que é a dependência química, ou características da dependência química, é uma maneira da gente definir, da gente trazer para a concretude das palavras, né? Um pouquinho do que a gente já tem ideia, a gente já tem uma noção sobre isso. Mas é necessário que a gente defina, né? Que a gente coloque em palavras o que caracteriza uma dependência química. Projetor aqui. Então, antes de falar de dependência química, a gente precisa falar sobre drogas, né? Então, quando a gente traz esse slide aqui, para ilustrar um pouco do que a gente vai falar, mas também um instrumento de teste, de screening, que a gente fala de rastreamento para quem tem toque, porque as figuras estão desalinhadas, tá? Então, isso é meio que de propósito. A gente vê aqui também, isso aqui faz parte do teste também, né? Quem se incomoda muito, tiver muito torto, a gente faz isso de propósito. Quando a gente traz essa figura aqui, a gente está falando sobre drogas, né? Todo mundo pensa, né? No álcool, todo mundo pensa no cigarro, na maconha, na cocaína, né? Mas droga em si, o sentido original, é qualquer substância química que provoque alteração fisiológica no organismo. Então, por exemplo, o captopril é um remédio, é uma droga, é uma substância química que faz abaixar a pressão arterial. Então, ele é um antihipertensivo, né? O diclofenaco, que muita gente usa, é um anti-inflamatório. É uma droga que produz uma reação no organismo, nem sempre só no local que os médicos gostariam. Então, se eu passo um anti-inflamatório com uma dor no joelho, ele não atua só ali no joelho. Vai atuar no estômago, né? Vai ter repercussão no rim. E aí eles chamam isso de efeitos colaterais. Na verdade, são efeitos gerais da substância, né? E aí a gente tem drogas que atuam mais no sistema nervoso central, que passam a barreira hematoencefálica. Então, na verdade, a gente tem uma barreira no cérebro que algumas drogas não conseguem passar. E algumas drogas passam e vão causar alterações em sensações, pensamento e comportamento, né? Altera pensamento, e isso de uma maneira crônica vai trazendo um prejuízo para a pessoa. Mas qualquer substância que tenha esse efeito, né, central, no sistema nervoso central, com alteração de sensações, pensamentos, comportamentos, ela é chamada de substância psicoativa. Então, quando a gente fala de drogas, a gente está se referindo mais a substâncias psicoativas. Por exemplo, o álcool
ele é uma substância psicoativa que altera o funcionamento cerebral, altera comportamento, sensações e pensamentos. E é uma droga que você pode comprar. Então, é uma droga lícita, né? Então, da mesma forma que o cigarro, tá? É uma droga lícita e da mesma forma que as outras drogas que os médicos passam. São drogas. Existem também essas drogas psicoativas, que são passadas para as pessoas, né? Todas têm efeitos colaterais ou outros efeitos além daqueles que a indústria e os médicos gostariam de que fosse só o predominante. Eu esqueci de falar no início que tem, geralmente a gente fala de conflito de interesses, né? Eu não tenho vínculo com laboratórios, com indústria farmacêutica, mas eu sou um médico homeopata, então eu faço muitas críticas ao sistema tradicional da medicina, da alopatia, né? Que prescrevem medicamentos para doença separada do todo, né? Então aqui a gente tem também a ilustração de uma foto da cocaína, né? Uma substância psicoativa que da mesma forma que a maconha é uma substância psicoativa ilícita, tá? Então ali em cima a gente tem as drogas lícitas, bem desalinhado, as drogas ilícitas, e vocês devem estar perguntando sobre essa bola de futebol aí, né? É porque a gente não usa o conceito de droga só para uma substância. A gente fala, por exemplo, eu lembro quando minha filha era pequena, ela queria assistir de novo, né? O Toy Story, não sei se era o 2 ou 3, já tinha assistido 200 vezes. Pai, o que nós vamos fazer hoje à noite? Ah, vamos assistir Toy Story? Eu falei, não, hoje tem futebol. Ai, que droga. Né? Então é um conceito também que a gente usa para outras coisas, não só para essas substâncias. Né? Tem gente que concordou que o futebol é uma droga. E aí a gente faz uma classificação, já que a gente está falando do que é, características, tudo, a gente faz uma classificação. As drogas psicoativas geralmente têm 3 efeitos principais, ou elas são depressoras do sistema nervoso central, ou elas são estimulantes, ou elas são perturbadoras ou alucinógenas. Né? Por exemplo, o álcool, ele tem um efeito depressor no sistema nervoso central, tá? Da mesma forma que os benzodiazepínicos, uma classe de drogas que a gente tem diazepam, Rivotril, clonazepam. Então, elas diminuem o funcionamento do sistema nervoso central, né? As drogas estimulantes, tipo cocaína, a nicotina do cigarro é uma droga psicoestimulante, né? Acelera o funcionamento cerebral. E a gente tem as drogas perturbadoras, alucinógenos, né? De onde vem o LSD, né? Que o pessoal conhece um pouquinho da história do LSD. E a maconha. Então, a maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Então, muitas vezes, quando a pessoa está usando, parece que ela está bem, está tranquila. Na verdade, ela está perturbada, né? É um efeito da maconha, além de um certo sentido que dá de prazer, de relaxamento, ela perturba o funcionamento do sistema nervoso central. Então, passado essa questão da classificação, aí que a gente vem, então, tentar definir um pouquinho o que é dependência química, né? Então, hoje a gente tem o DSM-5, que é o manual de classificação, né, que os psiquiatras usam. A maioria das condições hoje são chamadas de transtornos. Né? Então, o transtornos por uso de substância tem mais ou menos uma classificação de que existe o uso, que seria, por exemplo, o uso recreativo, ou o conceito de que é um uso que não prejudica a vida da pessoa, tá? É um conceito um pouquinho equivocado, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o uso de álcool em qualquer dose, em qualquer momento, ele é prejudicial. Então, não existe uso sem risco, sem efeito nocivo, né? Existe o abuso, quando a pessoa começa a ter maior comprometimento do funcionamento cerebral, do funcionamento em relação ao trabalho, à interação social, né? A pessoa já começa a ter algum prejuízo. É o que a gente fala, não tem uma classificação bem nítida de quando o uso de uma substância passa a ser abuso, né? Um tipo de uso que é o binge, que é uma maneira que as pessoas fazem de usar o álcool de maneira rápida e intensa, né? Por exemplo, seria o uso de 5 doses no homem ou 4 doses na mulher no espaço de 2 horas, né? Então, traz bastante risco, geralmente a pessoa já fica bem acometida da substância química naquele período, e aí aumenta a quantidade de violência, de eventos, de acidentes, né?
mas é muito comum nos alcoólatras esse uso indígena. E aí vem a dependência, né? O conceito de dependência é aquele conceito, às vezes, de que mesmo o dependente, a família, que a gente chama de codependente, tem grande dificuldade de aceitar. Porque uma das ideias é de que assim, a pessoa faz uso, mas ela trabalha. Então não é dependência. Nunca faltou nada em casa. Às vezes a gente escuta isso muito dos pacientes. Ah, meu pai bebe desde que eu me conheço como gente, mas nunca faltou nada em casa. Né? Então, um conceito equivocado de que dependência é só quando a pessoa está mais ou menos destruída. Não é bem assim. Então, a dependência tem algumas características de quando a pessoa fica sem, ela entra em abstinência e ela vai usar o álcool, ou o cigarro, ou qualquer outra droga para passar aqueles efeitos que ela está sentindo da abstinência. Existe uma certa tolerância de que a pessoa tem que usar doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito original da substância. Tem uma certa diminuição de repertório que a gente fala, né? Por exemplo, aquele cantor que cantava 20 músicas passa a cantar uma só. É a pessoa que tinha 20 compromissos, tinha 20 atividades na vida e vai diminuindo, deixa de visitar os amigos, deixa de fazer uma atividade física, deixa de ter uma atividade artística e vai ficando só em torno da substância. Né? Então, isso é uma diminuição do repertório. E a questão de ele continuar utilizando a substância, mesmo percebendo um prejuízo, mesmo percebendo que aquilo está fazendo mal. Então, são várias características que a gente define como dependência química, mas que às vezes é um pouco difícil da própria pessoa aceitar ou da família perceber. Seguindo aqui, quando a gente tem essa ideia de falar sobre causas da dependência química, a dependência química é uma questão complexa, multifatorial, né? Existe componente genético? Existe, tá? Existe sempre um componente genético, existe uma predominância nas famílias, isso é evidente. Mas o que a gente gosta muito de chamar a atenção é a pressão social para que se use uma substância. Tá? Essa pressão, que nessa figura parece que está acontecendo mesmo, né? As pessoas falando assim, pressionando a pessoa para adotar um determinado comportamento, nem sempre é dessa maneira. Né? Por exemplo, o álcool, que tem essa figura aqui, a gente não trouxe nenhuma figura para chocar, né? Não tem nada muito absurdo aqui. Mas essa é uma figura que, se vocês prestarem um pouquinho de atenção, tem jovens ali. Né? Tem adolescentes. Né? E aí, o dado interessante é que a maioria das pessoas que começam a fazer uso de álcool, elas começam a fazer uso de álcool em casa. A maioria das pessoas que vão se tornar dependentes químicos, isso é um dado muito importante, que às vezes o dado choca. Elas começam a fazer o uso da substância em casa, com a permissão da família. E muitas vezes com o exemplo da família. Né? Quantas festas a gente não tem em casa que são movidas a álcool? Não é verdade? Às vezes a gente vê festinha de criança de 1 ano. O que tem na festinha de criança de 1 ano? Tem bolo, tem brigadeiro e tem o quê? A criança de 1 ano deve ser. Por que ela vai crescer nesse modelo? E como que a gente quer falar alguma coisa mais lá na frente para ele não fazer uso da substância se ele cresceu nesse meio com um exemplo? Então, às vezes, o exemplo fala mais alto do que as palavras, né? Então, é muito importante a gente reconhecer que uma das causas que favorece, uma das predisposições, é o álcool ser tão presente na nossa sociedade. E ele não está só presente nas famílias, né? Ele está presente nas propagandas, né? Eu falei do futebol, da droga do futebol, né? Quem não conhece o Ronaldinho Fenômeno, quando ele começou a fazer propaganda da Brahma? Aquele sinalzinho de número 1. Ficou famoso isso, ganharam muito dinheiro em cima disso, né? Então, o cigarro, né? Os mais vividos conhecem esse cowboy, né? O cowboy do Marlboro, né? Aquela propaganda do cigarro do Marlboro, né? Esse ator faleceu por câncer de pulmão. Tem uma história interessante que ele acabou processando a indústria do tabaco, né? Mas isso aqui tem um impacto muito grande na mente das pessoas.
Aqui utilizando a mulher, a morena da cerveja, né? Tem um apelo muito grande para a sexualidade, né? E isso é dia após dia, seja na televisão, nos comerciais, nos filmes, né? E aí isso também contribui para essa formação das pessoas que vão se tornar dependentes, né? Uma outra questão que contribui bastante é a gente que é espírita, a gente sabe da influenciação espiritual. Então, a questão genética é presente, mas a gente sabe também que os indivíduos que acabam desenvolvendo uma dependência química têm um passado espiritual. E muitas vezes esse passado espiritual está vivendo conosco aqui e fazendo uso também da mesma substância que a gente faz no plano físico, né? Então isso é muito importante a gente pontuar. Como consequências da dependência química, aqui nesse slide é um corte sagital do cérebro para a gente falar um pouquinho de como que é o efeito da maioria das substâncias. Um corte sagital seria mais ou menos igual aqui, ó. Aqui a parte frontal, né? Aqui da frente. Aqui a occipital, que é essa área aqui occipital onde a gente tem o cerebelo, né? Então, nesse corte aqui do cérebro, a gente tem um sistema de recompensa, que toda droga vai fazer uma liberação de dopamina. Essa descarga de dopamina tem um efeito de produzir muito prazer, tá? E isso, logo em seguida da liberação de dopamina, a gente tem áreas cerebrais que vão memorizar aquele evento, que vai reforçar a necessidade de uso, e áreas do sistema límbico, que estão relacionadas ao emocional, né? Então, quando uma pessoa está em tratamento para deixar a dependência química, ela precisa saber quando a gente fala dos gatilhos, tem muitos gatilhos que eles vão adquirindo à medida que eles vão utilizando a substância, que tem a ver com essa associação com um momento de prazer, né? Então, a gente tem também, como efeito da substância, a ação no córtex pré-frontal, que é onde a gente tem o nosso centro de decisões, tomada de decisões e controle de impulsos. Algumas drogas vão fazer, então, que a pessoa perca, principalmente o álcool, esse controle sobre os impulsos e a tomada de decisões. Então, a pessoa sob efeito do álcool, por exemplo, faz coisas ou fala coisas que normalmente não falaria, né? Por exemplo, você está no churrasco de família, normalmente você não faria críticas à sua sogra. Você tomou um pouquinho de cerveja, tomou um pouquinho mais de álcool, liberou o córtex pré-frontal, você deixou de ter aquele controle e você passa a fazer críticas, né? Muitas vezes, também como efeito dessas substâncias, a associação, por exemplo, de álcool com benzodiazepínicos vai fazer com que a pessoa tenha amnésia daquilo que ela fez ou daquilo que ela falou, né? Então, esses são efeitos que a gente vai tendo no cérebro à medida que as pessoas vão fazendo uso, que vai prejudicando esse funcionamento e que existe tratamento para isso, que a gente vai falar no final. Não vou adiantar aqui. Existem efeitos também sistêmicos da substância, como o álcool, né? O álcool é conhecido como uma substância carcinógena do grupo 1, da mesma forma que o cigarro, o tabaco e o amianto. Então, o efeito do álcool sobre a formação de câncer não é só em grandes doses, em pequenas doses também. E parece que tem um efeito cumulativo ao longo da vida. Tá? Então, para você desenvolver um câncer, que o álcool seja uma das principais causas, você não precisa ser um dependente químico. Você pode usar o álcool de vez em quando. Tá? O acetaldeído, que é o principal metabólito do nosso organismo, vai atuar nesses mecanismos do DNA, de controle de genes, que acaba desenvolvendo algum câncer, seja por supressão de algum gene que controla a manifestação da doença. Então, a gente tem esse efeito cumulativo ao longo dos anos, que é o que eu falei. Não precisa ser dependente químico para você desenvolver um câncer devido ao álcool. Ele é hoje conhecido como uma substância carcinógena do grupo 1. E aí, esse estudo, a gente tem mais 10 minutinhos aí. Esse estudo é um estudo muito clássico para a gente hoje. Foi uma publicação na Lancet, uma revista científica muito reconhecida, em agosto de 2018. Eles fizeram uma meta-análise com 592 estudos em 195 países,
publicados de 1990 a 2016. Um dos objetivos desse estudo era pesquisar qual que é o nível seguro de ingesta de bebida alcoólica. Então, eles estavam pesquisando qual que é o nível que você pode beber que não vai causar doença, não vai causar nenhum problema. A conclusão dos pesquisadores foi, isso aqui é o que está escrito no estudo, descobrimos que o risco de mortalidade por todas as causas, de cânceres especificamente, aumenta com o aumento dos níveis de consumo. E o nível de consumo que minimiza a perda de saúde é zero. O nível de consumo que minimiza a perda de saúde é zero. O que significa isso? Não existe recomendação de você beber álcool para prevenir ou para que você tenha saúde. Tá? Então, isso é uma evidência científica. Então, aquele negócio, bebe um pouquinho de vinho, o vinho faz bem. Existe um flavonoide no vinho que vem da uva e esse faz bem. O álcool não faz bem. Você pode tomar suco de uva em vez de vinho. Você vai ter a mesma proteção do flavonoide. Tá? Então, esse estudo, quando foi publicado, teve alguma repercussão na mídia, né? Esse aqui é o título do estudo, No Level of Alcohol Consumption Improves Health. Não existe nível seguro de consumo de álcool, mostra pesquisa. Não existe nível seguro de consumo de álcool. Álcool prejudica a saúde, mesmo com moderação. Sabe aquela história da propaganda, né? Consuma com moderação? Não consuma álcool. Álcool prejudica a saúde, mesmo com moderação, afirma o estudo global. BBC, 24 de agosto de 2018. Eles publicaram isso. Só que todo mundo já sabe que assim, a mídia, a nossa imprensa, no geral, ela não tem patrocínio apenas de bancos, que faz com que algumas notícias possam ser publicadas e outras não. Mas a indústria da bebida, a indústria do cigarro também tem uma grande influência. Eles têm jornalistas de estimação também, não são só os bancos. Né? Então isso aqui teve pouca repercussão na mídia em geral. Tá? Não é interesse que eles percam patrocínio. E quando a gente vai falar, então, de tratamento, uma pessoa com a problemática da dependência química, uma família que tem um familiar com essa questão, o tratamento ele é sempre multifatorial, da mesma forma que as causas, né, são complexas. Não existe um tratamento único, não existe um remédio que vai tirar aquele problema da pessoa. Né? Então, a gente sempre vai estar falando sobre quando a pessoa decide ou está percebendo um prejuízo do uso da substância, que a psicoterapia individual faz uma grande diferença. É muito importante que você tenha esse acesso a uma psicoterapia individual. É muito importante também que em alguns momentos, por exemplo, aquele que faz uso de grande quantidade de álcool e quer parar, que ele tenha uma assistência médica e às vezes precise fazer internação, para uma questão que a gente fala que é desintoxicação, e geralmente a desintoxicação precisa de uma assistência hospitalar. Então, por isso que a gente colocou aqui a imagenzinha do hospital. Geralmente é hospital geral, não precisa ser hospital psiquiátrico para fazer desintoxicação. E aqui a gente no grupo de mútua ajuda. Né? É um apoio fraterno, só que nesse dia aqui, ó, não está quente que nem hoje, né? Eles estão de blusinha, está um friozinho aqui, né? E aí esses grupos de mútua ajuda, tem um psiquiatra que muitos daqui talvez conheçam, o Alexander Moreira, que é o principal pesquisador brasileiro e um dos maiores do mundo sobre publicação de espiritualidade e saúde. Ele citou uma vez num congresso que a gente foi de que a mesma eficácia dos grupos de mútua ajuda, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Apoio Fraterno, você tem a mesma eficácia do que quem faz terapia cognitivo-comportamental. Então, já tem estudos mostrando que esses grupos são eficazes. Né? A questão é que esses grupos, como o AA, não saíram na academia, não foram médicos, não foram pesquisadores que criaram. Foram dois alcoólicos. Né? O Bill e o Bob têm uma história interessante que eu vou falar talvez um pouquinho no final. Então, a gente tem também a indicação de grupos de mútua ajuda ou também psicoterapia coletiva. Psicoterapia em grupo é uma abordagem um pouquinho diferente, porque a psicoterapia é feita geralmente por um psicólogo, um psiquiatra, um profissional capacitado para isso. É diferente de grupos de mútua ajuda. Tá?
E aí a indicação sempre de modificação, mudança de estilo de vida, atividade física. As pessoas, por exemplo, que fazem internação em clínicas ou em comunidades terapêuticas, a atividade física está sempre presente. Ela é muito importante também para outras doenças crônicas, modifica o funcionamento cerebral também pela produção das miocinas e outras substâncias que você produz durante, por exemplo, a formação de músculo. Está sendo muito estudado hoje na recuperação de pacientes deprimidos, ansiosos, né? Então, a atividade física, ela sempre deve estar presente. Sempre que possível, está presente a atividade física. A gente incluiu também aqui o tratamento espiritual, o passe, né? Muitas casas espíritas a gente já conhece que tem trabalhos voltados para o dependente químico. Geralmente é palestra, é passe, algum tipo de aconselhamento ou grupo, que é complementar a isso que a gente fala dos grupos de mútua ajuda. Uma coisa não substitui a outra, né? O que geralmente a pessoa faz no grupo de mútua ajuda, ele não consegue fazer no centro espírita onde ele é assistido. A dinâmica que a gente faz no grupo de mútua ajuda, as coisas que ele fala, as coisas que ele ouve é um pouquinho diferente do que a gente vê na maior parte dos tratamentos da casa espírita. Então são complementares. O nosso grupo não substitui muitas vezes o que as casas espíritas já estão fazendo. Muitas vezes o que as casas espíritas estão fazendo, às vezes não tem o componente que ele vai encontrar num grupo de mútua ajuda. Tá? E é isso. Aqui também eu quis trazer um pouquinho de defesa das comunidades terapêuticas que a gente conhece, que são muito eficazes também, onde a espiritualidade está muito presente, né? Assim como nos grupos de mútua ajuda, a espiritualidade é essencial para a recuperação do dependente químico. E aí, gente, é o último slide, só para a gente finalizar e chamar a atenção do que é importante na recuperação do dependente químico. Quando vocês olham para essa figura aqui, que impressão que vocês têm? Hã? Um processo de mudança. Está havendo uma mudança aqui. Está havendo uma reforma? É isso? Isso aqui é uma reforma íntima? É uma reforma íntima, não é? Quem já fez reforma em casa, morando, é um pouquinho complicado, não é? Às vezes levanta muita poeira, às vezes tem reforma que não levanta muita poeira, não faz muito barulho, mas não existe reforma íntima sem incômodos. Então, se um dependente químico inicia uma reforma íntima, se aquela família está participando desse processo, vai ter crise, vai ter incômodo. Porque a instalação da dependência química, como a gente vai ver aqui na sequência das palestras, não se deve apenas à pessoa que se tornou dependente. Existe todo um envolvimento, uma facilitação da instalação daquela problemática. Então, quando se inicia um processo de reforma íntima, como essa aqui, a poeira pode incomodar quem está morando junto. E muitas vezes quem está morando junto vai boicotar essa reforma íntima. Então, o nosso grupo de apoio fraterno, né, não é de apoio fraterno, nosso grupo apoio fraterno, ele trabalha com essas duas questões, uma atenção para o dependente químico e uma atenção para o codependente, que auxilia aquele codependente, que é o familiar, a como lidar com aquele processo de mudança que a pessoa precisa passar. E ele também é convidado por um processo de mudança. Né? Então, a reforma íntima, os 12 passos do AA, que tem uma grande carga de espiritualidade, o Bill, que foi o fundador do Alcoólicos Anônimos, ele teve uma experiência em alguns grupos Oxford, lá nos Estados Unidos, que eram grupos que se esforçavam para vivenciar o espiritismo como no primeiro século do cristianismo. Primeiro século do cristianismo. Então, eles tinham alguns preceitos, né? Confissão de falhas, reparação de danos, entrega a Deus e mudança moral. Eram preceitos desses grupos Oxford que, para quem conhece os 12 passos, o Bill transformou em 12 passos. Ele fez um roteiro para isso. Né? Confissão de falhas. Quem aqui costuma confessar suas falhas? Reparação de danos. Então, a pessoa que está nesse processo dos 12 passos, ele começa a fazer um processo de reparar os danos que ele provocou. Entrega a Deus.
Quem já viu alguém participando de um processo dos 12 Passos do Alcoólicos Anônimos ou do Narcóticos Anônimos, vai ver que a fé no ser superior, que eles falam, né? Não especificamente intitulando como Deus, é muito grande. Então, isso vem lá dos grupos Oxford. Entrega a Deus. Né? E aí a mudança moral, que nos passos finais dos Alcoólicos Anônimos, ele vai, então, fazer essa mudança, que os espíritas chamam de reforma íntima, e vai trabalhar pela mudança dos outros. Né? Então, aquela pessoa que se recuperou, é ideal que ela permaneça no grupo, porque ela vai ser o espelho daquele que está buscando o tratamento. Que é um pouquinho do que o Bill conseguiu com o Bob lá no início. Né? O Bill já participava desses grupos Oxford, ele estava 6 meses sem fazer uso de substância de álcool, e teve uma fissura, uma vontade muito grande de utilizar. Ele resolveu procurar o Bob, que era o outro alcoólico. Então, ele conversando com outro alcoólico, descobriu que ele tinha forças para não beber. Esse é o fundamento básico do Alcoólicos Anônimos. Né? Então, essa reforma íntima, a gente pode também ver como essa escultura Self-Made Man. É uma escultura em bronze, com 3 metros de altura. E a escultura teve essa ideia de mostrar como que o processo de mudança é um processo árduo. Né? Você, com o martelo e o cinzel, que é esse instrumento aqui, você se esculpir nesse processo que a gente está vivenciando. Né? Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre modificação, mudança de estilo de vida, que é uma parte também da medicina, que o pessoal está se dedicando, mostrando que a atividade física, a mudança alimentar, mudança de padrão de sono, tem repercussão também no controle e tratamento das doenças. Tá? Então, fica o convite da gente conhecer um pouquinho dessa história aqui e seguir com as palestras. Minha parte é isso. Obrigado.